pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, tenho fé, vai dar tudo certo nessa vida. Eu acredito em você, espero que você acredite em si mesmo. Tenha fé. Turma, a gente está estudando o último título, que é o título 10, dos crimes contra a fé pública, e a gente ainda está no primeiro crime. A gente viu que no caput desse crime pune o falsário, aquela pessoa que falsifica um papel moeda, uma cédula ou moeda metálica de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Já no parágrafo 1º tem uma modalidade equiparada, mas é que é para punir, que é equiparada porque é nas mesmas penas, que é para punir aquela pessoa que não falsificou, mas que sabe que a moeda é falsa e importa, exporta, introduz a circulação, guarda, troca, cede, empresta e por aí vai. Aí agora a gente terminou a aula falando da modalidade privilegiada, que está no parágrafo 2º. Essa modalidade privilegiada é porque tem um menor grau de reprovabilidade. Por quê? Porque enquanto no parágrafo 1º, desde o início, o indivíduo sabia que a moeda era falsa e importou, exportou, introduziu em circulação, no parágrafo 2º, a pessoa recebeu de boa fé, só que percebeu que era falsificada e ao invés de tomar as providências legais cabíveis, ir na Casa da Moeda, ir no Banco Central do Estado, aí ele vai, que está localizado no Estado, ele vai e introduz a circulação, reintroduz a circulação. E aí ele vai ser punido também. Como diz aqui, ó. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, ou seja, achou que era verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Então essa conduta que eu falei para vocês, recebeu, achou que era legal, achou que não era falsificada, descobriu depois só que era falsificada e restituiu à circulação. Vem para a pena de 6 meses a 2 anos, infração de menor potencial ofensivo, mas não esqueça que é juizado especial federal aqui no caso. E cabe a suspensão condicional do processo. Aí tem uma modalidade qualificada também no parágrafo 3º, que diz assim, ó, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público, o diretor ou gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, autoriza a fabricação ou emissão. Então, basicamente, aqui no parágrafo 3º, é uma punição para certos funcionários públicos. Porque quem tem a competência de autorizar a emissão de papel moeda ou de moeda metálica é com certeza um funcionário público para fins penais. A gente já viu que, de acordo com o 327 do Código Penal, o Código Penal adotou o conceito amplíssimo de funcionário público. Então, vai ser sim funcionário público a pessoa que autoriza a emissão de moeda. Aí essa forma qualificada é punida exatamente essas pessoas. O funcionário público, o diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão, o pessoal lá da Casa da Moeda, que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Olha como é doido aqui esse crime. No inciso 1, ele pune quem manda fabricar ou quem fabrica, quem autoriza a fabricação ou quem fabrica, moeda com as especificações diferentes da que é a tradicional. Ou seja, ele falsifica a moeda tem 1 grama, digamos, aí ele falsifica a moeda, a moeda tem 1 grama, aí ele manda fabricar a moeda de 2 gramas. A moeda tem esse tamanho, aí ele manda fabricar uma moeda de um tamanho menor. Nesse caso, turma, representa a modalidade qualificada, se ele não atender às especificações da moeda. Já no inciso 2 fala papel moeda com quantidade superior à autorizada. Então foi autorizada a emissão de 1.000 notas de R$100. O cara manda fabricar 2.000, 3.000, 4.000 notas de R$100, ele incide aqui nessa modalidade qualificada. Professor, não vi a loucura ainda aqui não. A loucura aqui é exatamente porque ele não pode fabricar papel moeda superior à quantidade autorizada. Aí vai ser crime se ele fizer isso. Agora, moeda metálica, o que está te proibindo é fabricar uma moeda com título inferior, ou seja, é de R$1 e coloca de 5 centavos na moeda de R$1 e nem peso inferior. Então ele não está proibindo, ele não está tipificando como crime a conduta do agente fabricar mais moeda metálica do que a prevista em lei.
ele não tá, do que a autorizada, ele não tá falando isso. E esse crime, pessoal, ele é super importante porque se o cara fabrica mais papel moeda do que foi autorizado, ele pode gerar um colapso no nosso sistema financeiro, já que pode vir a inflação, ou melhor, aumentar a inflação. Por isso que eu coloquei aqui, moeda em quantidade superior ao autorizado não vai ser crime, porque nesse caso é fazer uma analogia em Malam Partem, e nesse caso é proibido por direito penal. Aí vem no parágrafo 4º, outro crime ainda do 289, que diz assim: nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Então aqui, turma, o nome desse crime é desvio e circulação antecipada de moeda. As moedas, turma, elas passam por um processo de fabricação. E depois desse processo de fabricação, elas ficam paradas até dar ordem de poder jogar aquelas moedas no mercado financeiro. Moeda, quando eu falo, é tanto papel moeda como moeda metálica, tá? Aí tem a ordem de você jogar no sistema financeiro. A moeda é toda verdadeira, mas não está autorizada ainda, ele colocar em circulação, o indivíduo vai e coloca, responde pelo parágrafo 4º. Então esses crimes, principalmente do parágrafo 3º e do parágrafo 4º, ele é muito destinado àquelas pessoas que trabalham na Casa da Moeda, aquelas pessoas que trabalham com essa parte de emissão de moeda. Ou então, às vezes, a moeda ela já está fabricada, mas ainda não tem o número de série. Aí o indivíduo bota em circulação. Nesse caso, responde pelo parágrafo 4º. Qualquer conduta do agente que já coloca a moeda no mercado financeiro sem que a circulação dela tivesse autorizado. Esses crimes todos são de ação penal pública incondicionada, como não poderia deixar de ser diferente. E a súmula 17, turma, do STJ, ela é outra súmula que eu até já conversei com vocês sobre a questão da potencialidade lesiva. E ela vai servir para todos os crimes de falsificação que a gente vai estudar nesse título. Todos. Turma, eu já falei que só vai incidir em quaisquer desses crimes caso a sua falsificação tenha potencialidade lesiva. Tem a possibilidade de enganar um número indeterminado de pessoas. Acontece, turma, que se a falsificação for grosseira, não vai incidir nesses crimes, vai incidir em tese no estelionato. E é exatamente isso que diz a súmula 73. Já vem a súmula 17 do STJ, que é a que eu vou explicar agora, e ele fala do princípio da consunção ou da absorção. E o princípio da consunção ou da absorção, como você sabe, é aquele que diz que o crime meio é absorvido pelo crime fim. Então essa súmula, ela é a aplicação desse princípio da consunção ou da absorção, onde o crime fim vai absorver o crime meio. E sabe o que é que é? É porque às vezes, turma, para se cometer um estelionato, geralmente a fraude do estelionato ela é feita por meio de alguma falsificação. Então você deve lembrar que eu falei para vocês que um dos pressupostos do estelionato é existir uma fraude. E essa fraude no estelionato geralmente é a falsificação de alguma coisa. Então, se eu falsifico uma cédula para cometer um estelionato, Hernani, eu quero te dar R$50, cara. Aí o Hernani, quer mesmo, professor? Mas assim, eu só tenho uma nota de 100. Na verdade, essa nota é falsificada. Me dá R$50 aí eu sei que ele vai me dar os 50 verdadeiro, que eu te dou essa nota de 100. Só que os 100 que eu estou entregando para o Hernani é falsificado. Aí nesse caso, eu fiz uma falsificação para cometer um só estelionato. Nesse caso, vai incidir a súmula 17 do STJ, que diz que nesse caso, quando a falsificação ela é feita para praticar um só estelionato, o agente só vai responder pelo estelionato. Então, da mesma forma, se eu falsifiquei a certidão de óbito de alguém a quem eu era dependente, entreguei na Previdência Social para receber o benefício previdenciário, a pensão por morte, com certidão de óbito falsa, nesse caso, turma, eu vou responder só por estelionato previdenciário. Agora, é muito comum também os falsários fabricarem várias carteiras de identidade para praticarem vários estelionatos. Se ficar caracterizado que ele, com aquela identidade falsa, ia contrair, por exemplo, vários empréstimos com bancos, além da identidade falsa, dessa falsificação, ele responde também pelo crime de estelionato.
Então ele vai responder nesse caso por 2. Resumindo, se eu falsifico alguma coisa para cometer um estelionato sequer, eu só respondo por um estelionato. Agora, se eu falsifico uma carteira de identidade, uma nota, um cheque, para cometer vários estelionatos, além de responder pela falsificação, eu vou responder por esses vários estelionatos. Tranquilo? Vamos ler a súmula. Diz assim, ó. Quando falso, a falsificação, pode ser de papel moeda, por exemplo, se exaure, se esgota no estelionato, sem mais potencialidade lesiva. Então, quando se esgota no estelionato, aí olha isso aqui como é importante, ó. Sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Ou seja, o estelionato vai absorver a falsificação. Mas o estelionato só vai absorver a falsificação se ficar caracterizado que o agente fez a falsificação e não ia praticar mais nenhum outro estelionato. Que com aquela falsificação ele só praticou um estelionato apenas. Com isso a gente acaba o 289 e eu passo a falar do 290. O 290 é o crime assimilado ao de moeda falsa. Não tem muito problema não, ele só é um crime extenso e é bom que você memorize. Porque diz assim, ó, formar cédula, nota, bilhete ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédula, nota, bilhetes verdadeiros. Então aqui é a nossa primeira forma de cometer esse crime. É você, turma, saber que tem várias moedas rasgadas, por exemplo, imagina que eu trabalho lá na Casa da Moeda, no Banco Central, onde eles incineram os dinheiro. Só que, inevitavelmente, triturou o dinheiro, incinerou o dinheiro, inevitavelmente, às vezes surgem pontas do dinheiro, né? Pedaços da cédula que não foram queimadas, não foram trituradas. Aí eu pego essas cédulas e começo a montar. Esse pouquinho que vai, eu começo a montar e faço uma cédula nova. Nesse caso, representa esse crime. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas e bilhetes verdadeiros. Eles estão todos falsificados, estão todos lá despedaçados e eu começo a juntar para formar uma cédula nova, quando ela na realidade não é nova. Não. Pode ser também uma cédula, uma nota ou um bilhete representativo de moeda. Alguma coisa que tem um valor econômico, ou uma nota ou um bilhete com valor econômico. A segunda forma de você cometer esse crime é suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos, para o fim de restituí-lo à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Turma, novamente é muito mais destinado aqui pessoas que trabalham com essa questão da reutilização do dinheiro, ou seja, da inutilização do dinheiro para jogar mais na sociedade. Como assim? Quando o dinheiro vai ser destruído, geralmente lá no Banco Central, na Casa da Moeda, eles colocam carimbos, dizendo que o dinheiro é destinado à inutilização. Só que imagina que eu trabalho lá, vejo aquela ruma de dinheiro para ser destruído, e chega a me dar uma depressão que eu olho assim, rapaz, não acredito não, vou destruir esse tanto de dinheiro, não acredito não. Aí o que é que eu faço? Pego algum desses dinheiros, que são dinheiros verdadeiros, só que vão ser inutilizados, e aí eu suprimo, eu apago esse carimbo dizendo que vai ser destinado à inutilização. E eu apago esse carimbo exatamente porque eu quero restituir aquele dinheiro à circulação. Tá dando para entender? Então, turma, a primeira forma de você cometer esse crime, de crime assimilado ao de moeda falsa, é você pegar fragmentos de cédulas, por exemplo, e juntar para formar uma cédula que é falsa, mas é como se fosse verdadeira. A segunda forma, que é essa que eu estou te explicando, é o dinheiro ser verdadeiro, mas já está com carimbinhos no dinheiro para poder esse dinheiro ser inutilizado. Acontece que você pega esse dinheiro que era para ser utilizado, apaga o carimbo dela e restitui a circulação, ou pelo menos apaga o dinheiro para restituir a circulação. Aí comete essa segunda parte. Aí comete a última e terceira forma, quando se restitui a circulação, cédula ou nota ou bilhete em tais condições, que tais condições com uma marca já para ser inutilizado, ou já recolhidos para fins de inutilização. Opa, tem três formas então de você cometer o crime de moeda falsa, crime assemelhado ao de moeda falsa. Formar cédulas com o intuito de elas serem verdadeiras com pedaços de cédulas verdadeiras, suprimir o sinal indicativo de inutilização, ou por fim, restituir à circulação
cédula, nota ou bilhete que já tem um sinal indicativo de inutilização. Ou restituir dinheiro à circulação, dinheiro, nota, cédula, nota ou bilhete que foram recolhidos para serem inutilizados. Basicamente, então eu repito, são crimes mais para quem trabalha na Casa da Moeda. Então, na realidade, não são nem 3 formas de você cometer esse crime, são 4. Formando cédulas com pedaços de cédulas verdadeiras, suprimindo o sinal indicativo, restituindo à circulação cédula, nota ou bilhete que tenha sinal indicativo de inutilização, ou, por fim, restituir à circulação cédula que ainda não tem esse sinal indicativo de inutilização, mas que foi recolhido para ser inutilizado. Turma, na primeira e na segunda forma de cometer esse crime, que vai até aqui, ó, que vai até bem aqui, ó, nessa primeira e na segunda forma, vai se consumar você formando cédulas com fragmentos de verdadeiras ou você suprimindo o sinal indicativo. Se consuma sem precisar que você põe em circulação. Então não precisa pôr em circulação. Agora, já quem restitui cédula, nota ou bilhete com sinal indicativo de inutilização, ou quem restitui à circulação cédula, nota ou bilhete já recolhidos para inutilização, nesse caso, da terceira e a quarta forma de se cometer esse crime, se precisa sim em circulação. Então, só para ficar mais fácil, essa é a primeira forma de você cometer esse crime, essa é a segunda forma de você cometer esse crime, a terceira forma é essa, e a quarta forma é essa aqui. Então, nas duas primeiras formas de você cometer esse crime, não precisa colocar em circulação para consumar. Já nas duas últimas formas, precisa sim você colocar em circulação para se consumar. Show de bola! Esse crime, assim como todos os crimes que tem mais de um núcleo do tipo penal, são chamados tipo misto, e se as condutas recaírem sobre tipos penais diferentes, vai ser tipo misto cumulativo, onde ele vai ser responsabilizado pelo tanto de objeto material diferente que ele praticou. Então, por exemplo, eu restituí um sinal de inutilização de um dinheiro e eu formei cédulas com fragmentos, formei uma cédula com fragmentos de cédulas verdadeiras. Nesse caso, foram duas condutas recaindo sobre objetos materiais diferentes. Aí eu vou responder 2 vezes por esse crime. Agora, se eu formei a cédula, mesmo essa cédula formada tinha um sinal de inutilização e eu apaguei, nesse caso, como minha conduta recaiu sobre o mesmo objeto material, aí eu só vou responder uma vez, é um caso de tipo penal misto alternativo. Qualquer pessoa pode ser sujeito desse crime. Professor, mas o senhor está todo tempo dizendo que é crime para que vai ser cometido, mas quem trabalha com a questão da circulação. Pois é, mas quem trabalha lá, mas qualquer pessoa que tiver a oportunidade, você fazendo visita, por exemplo, teve a oportunidade de pegar células e montar uma célula verdadeira com restos de célula que já existiram, nesse caso você pode responder por esse crime também. Sujeito passivo é igual ao outro, o Estado, primariamente, e pessoas prejudicadas, secundariamente. Objeto material, cédula, nota ou bilhete. Objeto jurídico igual ao outro, que é a fé pública. A consumação precisa de dolo, turma, para se cometer esse crime. E como eu falei para vocês, as duas primeiras modalidades se consuma independentemente de você restituir a circulação ou não. Se consuma a primeira modalidade quando você efetivamente forma a cédula, a nota ou bilhete com fragmentos. Então, a primeira modalidade se consuma quando você efetivamente forma a cédula, nota ou bilhete com fragmentos. A segunda, ela se consuma quando o agente suprime sinal indicativo de sua inutilização. Agora, não basta você pegar a cédula, que está lá um carimbo que vai ser inutilizado, e você apagar esse carimbo. Além disso, precisa ficar caracterizado, para você responder por esse crime, a sua finalidade de restituir à circulação essa cédula. Então não basta apagar o carimbo de inutilização. Tem que ter a finalidade de estou apagando o carimbo para restituir à circulação. Então, enquanto o primeiro é um crime congruente, porque basta o dolo, o segundo é um crime incongruente. Porque, além do dolo, requer também uma finalidade especial. Que no caso aqui, a finalidade especial é restituir a circulação.
Primeira modalidade, então, se consuma quando o agente efetivamente forma fragmentos. A segunda, quando o agente suprime sinal indicativo. Já a terceira, quando o agente, de fato, restitui a circulação. Restitui a circulação cédula, nota ou bilhete, formada por fragmentos, que teve suprimido o sinal de inutilização, ou teve restitui a circulação, papel, nota ou bilhete, que foi recolhido para fim de ser inutilizado. Então a terceira e a quarta forma, você você restituindo a circulação. Uma cédula, nota ou bilhete que foi formado por fragmentos, que teve suprimido o seu sinal de inutilização ou que foi recolhido com o fim de ser inutilizado. A tentativa desses crimes ela é possível, tá? É um crime plurissubsistente. Vem o parágrafo único e traz a modalidade qualificada, que diz assim: o máximo da reclusão é elevada para 12 anos e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Então aqui, novamente, é o legislador punindo de forma mais séria, mais severa, o funcionário público que se aproveita do cargo para cometer crime. Então vem para a modalidade qualificada. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. Turma, tem também esse crime do 291, que é petrecho de falsificação de moeda. Eu já falei para vocês várias vezes sobre esse crime. Lembra até que no módulo passado a gente já relembrou esse crime de novo. A gente viu que nos termos do artigo 31 do Código Penal, a regra é que atos preparatórios não são puníveis. Só que existe a possibilidade de um indivíduo ser responsabilizado por um crime autônomo, que esse crime autônomo representa atos preparatórios de outros crimes. Professor, não entendi. Isso aí você já entendeu porque a gente já explicou várias vezes. O quê? Turma, a regra é que o ajuste, a determinação, a instigação, atos preparatórios não vão ser punidas. Mas o artigo 31 fala, salvo disposição expressa em contrário. Isso significa que o legislador pode trazer crimes que representam atos preparatórios de outros crimes e são punidos como crimes autônomos. Então, para você, por exemplo, falsificar uma cédula, é necessário que você tenha papel moeda em branco, é necessário que você tenha tinta, tinta e impressora para imprimir dinheiro. Só você já ter isso representa o 291. Agora, se você tem papel moeda em branco, tem tinta e impressora para fabricar dinheiro, e você de fato fabrica o dinheiro, aí você só responde pelo 289. Então, se você tem todo o artefato para falsificar e falsifica, só responde pelo 289. Agora, você tem todo o artefato para falsificar e antes de começar a falsificar, você é preso pela polícia, aí você responde pelo 291, que o nome desse crime é o crime de petrechos de falsificação de moeda. Show de bola. Diz assim, ó: fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, tanto faz, possuir ou guardar maquinismo, aparelho ou instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então é você ter qualquer tipo de artefato que seja capaz de falsificar a moeda. Papel moeda ou moeda metálica. Então você tem qualquer tipo de coisa, você construir, você adquirir, guardar, qualquer tipo de artefato que pode produzir papel moeda ou pode produzir ainda moeda metálica, representa o 291. Eu até lembro que quando eu era criança, num dos domingos que eu ia para casa dos meus avós, aí eu assistindo Gugu lá, ele tinha uma maquininha que ele botava um papel, rodava e saía uma nota verdadeira. Eu não sei como é que aquilo era feito, até porque eu era muito criança e muito ingênuo para entender como é que aquilo era feito. Mas, se de fato, aquela impressorazinha que rodava e depois que rodava saía o dinheiro mesmo, se ela fosse de verdade e saísse dinheiro de verdade, só a posse daquilo ali já caracterizaria o crime do 291. A pena de reclusão de 2 a 6 anos. Então, turma, o objeto desse crime, o objeto material, né, é o maquinismo, aparelho ou instrumento. Vai ser crime quando elas têm a finalidade de falsificar a moeda.
Trata-se de um tipo penal misto alternativo, por quê? Porque se você fabrica o material, eu fabriquei uma impressora para falsificar dinheiro e a vendi, eu só respondi uma vez por esse crime. Turma, se eu possuo um maquinismo e falsifico a moeda, eu só respondo por moeda falsa. É majoritário, então, que esse crime do 291 é um crime subsidiário. É um crime subsidiário porque eu só vou responder pelo 291 caso eu não responda pelo 289. Razão pela qual, turma, é um caso de antifato impunível. Um dos poucos doutrinadores que acha que não é um caso de antifato impunível, mas que não é majoritário, é o Rogério Greco. O Rogério Greco ele vem dizer que se o cara já tem um maquinismo e de fato falsifica, ele responde pelos dois crimes, mas não é majoritário. Majoritário é ter o maquinismo para falsificar e de fato falsificar, o majoritário é responder só por um crime de moeda falsa. Sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa, portanto é um crime comum. Sujeito passivo é o Estado. O objeto material é o maquinismo, o aparelho ou o instrumento. Já o objeto jurídico é a fé pública. Eu estou passando rápido porque isso aqui você já sabe indo e voltando. Consumação é um crime que só tem na forma dolosa e se consuma no momento em que você pratica qualquer núcleo, qualquer conduta do que está no crime. Então você fabrica um maquinismo para fabricar moeda falsa. Você importa, você traz, né? Você fica consigo. Consumo delito. Então se eu fabrico, se eu adquiro, se eu forneço, seja a título gratuito ou oneroso, se eu possuo ou guardo esse tipo de maquinismo, eu respondo pelo crime do 291. Então é um crime instantâneo que se consuma no momento que você pratica quaisquer dessas condutas. A tentativa ela é possível, trata-se de um crime plurissubsistente, portanto, e esse aqui é um ato preparatório. É um ato preparatório de outros crimes, razão pela qual o NUT diz que não cabe a tentativa. Também não é majoritário. Majoritário é dizer que esse crime cabe à tentativa. O NUT diz que crimes preparatórios de outros crimes não cabem à tentativa. Existe, turma, o crime do 292, do crime de moeda falsa, emissão de título ao portador sem permissão legal, que é um crime bem tranquilo. Portanto, no meu ponto de vista, já que não cai tanto em concurso, não precisa nem a gente ver. Só que para você não ficar sem ter esse estudo, eu fiz um slide todo bonitinho de quando é que ele se consuma, quando é que ele acontece. A partir da próxima aula, já que meu tempo está acabando, eu vou passar a falar da falsificação, da falsidade de títulos e outros papéis públicos que está no capítulo 2. E a gente vai falar primeiro do crime do 293. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau, galera.